Afinal, o que muda no dia a dia do brasileiro com a reforma tributária? Assunto para o jurista e presidente do IBDAFT, Dr. Quioche Arada. Dr. Quioche Arada está lançando um livro analisando os artigos da reforma tributária. Olá, Dr. Quioche, um prazer conversar com o senhor aqui no NGT Notícias. O prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, nesses últimos dias o governo entregou o projeto que regulamenta a reforma tributária. A pergunta que fica é o que muda no dia a dia do brasileiro com o novo sistema de tributação. Algumas polêmicas já surgiram, como a cesta básica com produtos como lagosta, caviar, foie gras, o imposto do pecado e o cashback aí para 73 milhões de pessoas. A conta tem que fechar. Se um paga menos, o outro vai ter que pagar mais. O que vai acontecer, doutor Quioche? Vai acontecer o pior, porque essa emenda 132 colocou o sistema tributário em vigor há mais de 34 anos de cabeça para baixo, entendeu? O pior é que não é substitutivo. Nós vamos conviver até 2033 com dois sistemas. Um sistema que estamos acostumados e que não tem nada de complicado, a não ser a legislação infraconstitucional, e esse sistema maluco que ninguém entende. É um caos. Agora, o Planalto está tentando transferir a responsabilidade pela para aparar as arestas dessa reforma para o Congresso Nacional, que evidentemente é um órgão político, não é um órgão técnico. Então, quem tem que fazer a estrutura da reforma tributária palatável é o Executivo, que dispõe de técnicos, entendeu? Então, estão regulamentando para o pior. Então, a primeira regulamentação do IBS tem 300 páginas encadernado numa capa de couro preto, né, bonito e tal, e contendo no seu bojo extraordinários 500 artigos, entendeu? Então, quando terminar a regulamentação, nós vamos ter 5.000 artigos, fora 491 que está no dispositivo constitucional. Doutor Quioche, o senhor fala aí de 5.000 artigos, provavelmente são aí de interesses, né? São as pressões dentro do Congresso, como a gente vê aí os supermercados querendo cesta básica, com caviar, com lagosta, e o cashback aí para 73 milhões de pessoas. Todo mundo fazendo pressão aí no Congresso para colocar aí a reforma tributária seja satisfatória para o seu campo. Isso aí realmente vai causar confusão, não é, doutor Quioche? Pois é, as palavras aqui no Brasil mudaram de sentido. Ele chama isso de simplificar, não é? Simplificar, criando um caos dentro do sistema tributário. E fala de neutralidade, mas que raio de neutralidade é essa? Com tratamento tão desuniforme, eles contêm mais ou menos 15 alíquotas diferentes. Doutor Quioche, a gente vê aí, o senhor mesmo falou, né, a proposta de emenda constitucional da reforma tributária sobre o consumo foi aprovada no fim do ano passado e promulgada pelo Congresso Nacional. A regulamentação começa a ser enviada agora para discussão. A primeira parte, o senhor falou aí, tem 300 páginas, 500 artigos, vários anexos e ainda serão enviados projetos para tratar sobre a transição na distribuição da receita para estados e municípios e para discutir aí as transferências de recursos aos fundos de desenvolvimento regional e a compensação das perdas dos estados. Esses próximos assuntos, doutor Quioche, devem ter aí uma discussão intensa, principalmente pela pressão dos governadores, né, com as perdas dos estados, não é mesmo, doutor Quioche? É verdade. Agora, não adianta os governadores ficarem pressionando depois que a coisa foi feita. Eles deveriam ter demonstrado resistência quando estava em tramitação a PEC 45, que acabou com o volante 132. O próprio governador aqui do estado de São Paulo, na última hora, ele disse que estava 95% a favor da reforma. Quer dizer, ele ajudou a botar a corda no pescoço dele, entendeu? Então, os autores da PEC já sabiam que ia quebrar os estados. Tanto é que tem um dispositivo expresso prevendo 50 anos
para a União repor a perda arrecadatória dos estados. Bom, mas se ele sabia que ia quebrar o estado, por que que fez? Entendeu? Então, agora a caca está feita. Então, a minha esperança é que alguém, um patriota, um esclarecido, ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade e declare a inconstitucionalidade dessa emenda, que é flagrante. Ele destruiu a Federação Brasileira. Simplesmente trouxeram o IVA europeu, país unitário, país pequenininho, e não souberam, não tiveram conhecimento nem capacidade para adequar esse IVA europeu à realidade da Federação Brasileira, que é a ímpar no mundo. Doutor, que eu achei a regulamentação da reforma tributária aí chega em um momento de tensão entre o Executivo e o Congresso, né? Pressionado aí sobre a meta do déficit zero, o ministro Haddad jogou a responsabilidade para o Congresso, né? Diz que falta aos parlamentares a responsabilidade fiscal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não gostou do que ouviu, respondeu que não é papel do Congresso bater palmas aí para tudo o que o Executivo propõe. E a gente vê uma base do governo no Congresso desorganizada, batendo cabeça, né, doutor Quiochi? O embate entre o Executivo e o Congresso deve continuar e intensificar ainda mais a judicialização da política, com temas como a desoneração da folha de pagamento indo parar aí no Supremo. É isso que devemos esperar, doutor Quiochi? O Supremo vai ter que resolver aí muitas das brigas entre Congresso e União? Sim, eu acho que esse governo é muito cínico. Quem propôs mexer com as metas, quer dizer, essas metas estão na Lei Complementar número 200, não é? Quer dizer, em menos de um ano de vigência, ele já está mudando. A meta prevista era de 0,5% para 2025, que dava um superávit razoável, não é? Agora ele mudou para meta zero, quer dizer, nem superávit, nem déficit. Mas do jeito que esse governo está gastando, dentro e fora do país, não vai ficar na meta zero. Ele vai lá para baixo, vai ficar um déficit, entendeu? Agora, precisa explicar para a população o que é superávit nominal, que eles não sabem. Superávit nominal é tudo que ingressa no país, em termos de receita, e tudo aquilo que sai. Só que aquilo que sai a título de pagamento de juros não conta, entende? Então, a subtração simples do que entra e o que sai é superávit nominal. A superávit, superávit nominal, o superávit primário, não conta o que sai a título de juros. Então, essas metas do superávit primário, trocando em miúdo, significa acumulação de recursos para pagar a dívida pública, entendeu? Que o governo Bolsonaro deixou uma dívida pública de 5 trilhões e meio. Em menos de um ano e meio, nós já fomos para 3 trilhões e 520 bilhões de dívida pública. Estamos beirando, portanto, 80% do PIB. Onde é que nós vamos parar? Doutor, que eu acho que outra disputa aí que nós vemos é entre o Legislativo e o Judiciário. O Senado aprovou a PEC das drogas, né? Um movimento contrário ao que foi discutido recentemente na Suprema Corte sobre a descriminalização do porte da maconha. A proposta do Senado de criminalizar os usuários esbarra no tema da prisão dos mais vulneráveis. Alguns falam que a PEC das drogas é inconstitucional, doutor Pioche, por violar o direito à intimidade e à privacidade. Como o senhor enxerga esse embate aí entre o STF e o Congresso, doutor Quiochi? Eu não sei se é por causa da mídia que divulgou essa briga. Esse discurso está equivocado, não é? Então, o Congresso faz uma lei dizendo que porte de droga para uso próprio não é crime. Agora, o Supremo teve que decidir um caso concreto. Então, até quantas, qual é a quantidade de droga para uso próprio que deixa de ser crime? É isso que o Supremo está definindo. Então, Alexandre de Moraes propôs lá um critério objetivo.
até 5 gramas ou 10 gramas, uma coisa assim. Porque, se provocado o Supremo, ele não pode dizer, eu não vou decidir porque a lei é omissa. Não, ele tem que decidir de acordo com os princípios gerais de direito, enfim, ele tem que dar um critério objetivo. É isso que o Congresso não está entendendo, entendeu? Quando o Congresso diz que para consumo próprio não é crime, ele tem que definir o que é consumo próprio. Perfeito. Doutor Quiochi, falando aí depois do Sérgio Moro, né, que quase perdeu o cargo de senador, tivemos o caso da juíza Gabriela Hard, que foi afastada pelo CNJ, né? Para o corregedor Luiz Felipe Salomão, a juíza tinha intenção de se apropriar aí de recursos provenientes das multas às empresas envolvidas na Lava Jato para a criação de uma fundação privada. O ministro Barroso interviu no caso e convenceu a maioria do CNJ a suspender a punição, né? Doutor Quiochi, o senhor acredita que o caso Gabriela Hard é um reflexo aí da perseguição aos envolvidos diretamente na Operação Lava Jato? A questão virou política. Um lado tende a classificar a operação um erro na história jurídica do Brasil e o outro aí defende os avanços que ela promoveu ao combate à corrupção no país. Eu acho que a sua colocação é razoável, porque está coincidindo com o momento de desmanche da Operação Lava Jato e também da reversão dos efeitos. Não é? Os ministros do Supremo estão dando a anistia, como se fosse competência do Supremo anistiar o crime, e estão mandando devolver o, o recurso arrecadado, pegando de surpresa o planejamento orçamentário do governo. Então, se o governo está contando com aquelas parcelas mensais de receita, e que tem, inclusive, previsão no orçamento, além de não receber, ele vai ter que devolver. Isso quebra as finanças do Estado. Então, de um lado, me parece que tem esse viés político. Agora, de outro lado, há de concordar que é muito dinheiro para ficar parado no órgão do judiciário. Se tivesse cumprindo a regra número um do direito financeiro, no sentido de que nenhum dinheiro, nenhum tostão dinheiro público pode ficar fora do tesouro. Então, isso significa, é o princípio da unidade de tesouraria. Não pode ter recursos públicos em caixa especial do judiciário, do legislativo ou do executivo. Tem que ir no erário. E de lá sair tão somente em forma de despesa autorizada. Como? Orçamento prevendo despesa para isso e aquilo, constando minuciosamente os elementos de despesa para cada desembolso. É assim que o Tribunal de Contas da União controla a execução orçamentária. Agora, se fica dentro do judiciário, quem é que controla lá o que está saindo? Ninguém controla, entendeu? Então, esse particular também pode ter influído nessa suspensão da juíza, né? Que gerou um protesto geral da magistratura nacional, né? Sem dúvida. Doutor Quioche, falando agora de censura no Brasil, a gente fala sobre a regulamentação aí das redes sociais e uma comissão de deputados americanos ligados a Trump, ao ex-presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump, acusa aí a Suprema Corte Brasileira de cercear a liberdade de expressão no Brasil e apresenta decisões do STF que ordenaram a suspensão aí de postagens e contas em redes sociais. Doutor Quioche, o senhor acredita mesmo que a censura no Brasil, essas ações que um ministro, principalmente assinadas aí pelo ministro Alexandre de Moraes, indicam aí alguma censura no Brasil que causou tanta comoção lá nos Estados Unidos? Não, isso já é uma é, voz corrente de que nós não temos mais aquela liberdade. Então, tudo que você fala, você tem que pensar, porque você pode pegar um inquérito em cima disso daí, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal está concentrando o papel de acusador e julgador, né? Então, o inquérito não começa mais na polícia, né? Ou por representação do MP ou coisa que o valha. Então,
me parece que não é exagero dizer que há censura. Agora, deputados americanos meter o bedelho na soberania nacional para criticar o Supremo por causa disso, eu não acho correto, porque eu não acredito que eles estejam morrendo de amores pela liberdade do brasileiro. Eu acho que eles estão sendo incomodados de uma forma ou de outra, né? Com o fechamento das contas deles, etc., censura. Então, é por causa disso. Doutor Cancho, o senhor citou aí a ação do Ministério Público e o Supremo discute o poder de investigação do Ministério Público, né? A Corte formou maioria para determinar que as investigações do Ministério Público tenham aí os mesmos prazos e parâmetros dos inquéritos policiais. Tá certo? É correto esse caminho, doutor Quioche? É, no mínimo, é engraçado, né? Eles deveriam discutir, primeiramente, o poder do Supremo Tribunal Federal de abrir e conduzir um inquérito e depois julgar. Não é isso? Eles não estão discutindo. Agora, indubitavelmente, nos termos precisos da Constituição em vigor, o inquérito policial é da competência da Polícia Civil, da Polícia Científica, não é da MP. MP é fiscal da lei. Então, ele tem que botar nos trilhos eventual inquérito conduzido por um delegado de polícia que estivesse extrapolando. Então, o MP entra. Tanto é que, no começo, quando acontecia um crime muito grave, o próprio delegado de polícia requisitava a presença do MP para acompanhar, para assegurar a lisura e a legalidade do inquérito. Agora, esse pedido de colaboração virou agora uma abertura de inquérito de ofício pelo MP. Isso está errado, né? MP em termos de direito penal, é um órgão acusador. Então, o órgão acusador, ele não pode preparar o inquérito, conduzir de forma a desprezar as provas que inocentem o futuro acusado e coligir provas que apenas fundamentam a acusação. Isso está errado. Então, o inquérito deveria ficar, como manda a Constituição, apenas na mão do delegado de polícia, que é um técnico especializado para isso, e um órgão imparcial, cabendo ao Ministério Público monitorar e fiscalizar a atuação do delegado. Doutor Quioche, nosso tempo encerrou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais. Ainda vai ter muita guerra aqui, doutor. O cara não enxerga o próprio nariz. Quando ele ficar discutindo a legitimidade de MP abrir inquérito, primeiro ele tem que discutir a legitimidade dele, de abrir inquérito. Entendeu? Sim.